Olá, seja bem-vindo. Vou continuar aqui nos meus vídeos, né, contando a minha história para que você possa entender como é que eu passei a viver a homossexualidade com 29 anos, depois de ter sido esse cara religioso, né, e virgem. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a internação, segunda internação que eu tive, eu surtei. Então, finalmente foi diagnosticado para mim a doença que eu digo que tenho hoje, né? Que a primeira vez foi diagnosticado surto psicótico agudo sem transtorno de esquizofrenia. Se eu não me engano é isso. Dessa vista, quando foi identificada a doença, foi TAB, transtorno afetivo bipolar, bipolaridade, ou seja, eu sou um cara bipolar. Então, queridos amigos, querido amigo, bipolaridade não é você olhar para a pessoa tá alegre, depois tá triste, você fala, isso daí é bipolar. Não é não, vai mais além do que isso. Tanto que vocês que viram, você que viu meu vídeo desde o início, perceberam que não é simples assim não. Bom, nessa internação, nessa segunda internação, eu estava num local assim, clínica particular, então ali tinha advogados, tinha 2 advogados, tinha moças bonitas, rapazes bonitos, então para vocês verem que é um problema psiquiátrico pega qualquer um. Só que se você tomar corretamente os medicamentos, né, você consegue ter uma vida normal. Como um dos detalhes que eu não contei nos outros vídeos foi a minha, entre aspas, irresponsabilidade quanto aos medicamentos. Por quê? Que nem vocês estão me vendo no vídeo agora. Aí vocês podem falar assim, você pode falar, mas esse cara tem doença mental psiquiátrica? Pois é, camaradas. Cara, mina. Não parece, mas tem. Então, o Serra diz, né, eu já ouvi, não tenho certeza se ele é bipolar, tem a Cássia Kiss, que é bipolaridade, uma cantora americana, vários americanos, vários artistas, né, são bipolares, tem bipolaridade, mas tem uma vida normal. E a minha bipolaridade é seguida de depressão, isso quando está num momento de crise, né? Então o primeiro surto com a depressão, eu me recuperei e muitas pessoas falavam, Paulo, você não tem nada, meu, então por que você está tomando esse remédio? Você fica com sono, você fica com tendência de engordar, para de tomar. Então eu comecei a ouvir as pessoas, porque eu estava bom, né, bem, e eu fui parando. Além de parar de tomar os medicamentos, teve todos os problemas que eu descrevi nos outros vídeos. Então, para você que toma medicamento, independente da sua doença, se falarem para você que você deve tomar, não deixe de tomar, porque os médicos estudaram e conhecem a sua doença. Então, nessa minha internação, finalmente foi diagnosticado que eu tinha realmente. E até hoje, um dos medicamentos que eu usei muito foi o carbonato de lítio. E hoje, a minha médica, devido a uns revés aí, mudou o medicamento. Que eu já tinha tomado, não tinha me adaptado, mas agora tá legal, porém... Mas tá bem ele. Então, em relação à última internação, eu saí de lá e... Como eu disse, na parte de baixo era a enfermaria, quando chegava num estado mais de crise forte, né? Quando a pessoa ficava mais amenizada, ela era transferida para o lado de cima. Então já quando é essa fase, para mim, é o momento da depressão. Então eu cheguei lá em cima e eu não tinha vontade de... Tinha muitos lá em cima que faziam de tudo, né? Ao contrário de mim, que eu queria ficar no quarto. Não ficava conversando entre o pessoal. Eu era um cara introvertido mesmo, doidinho. Muitos da religião, muitos irmãos e irmãs vieram me visitar, sou grato a eles. Então, como eu disse, amigos são tudo na nossa vida também, uma demonstração de amor.
Quando eu saí da internação, nesse momento de depressão, eu ainda estava apaixonado pela terceira paixão que eu mencionei para vocês do meu trabalho. Que nem eu contei, né, que tinha o fato de que não era todo dia, todos os dias que eu via, né? Então, talvez isso também cooperou para que aumentasse a paixão. E lembro que uma das minhas amigas, aquela que eu mencionei, que a irmã dela ouviu a minha ex falar sobre ter nojo de mim e ela gostava de mim. Só que no caso essa que ouviu a minha ex, ela era uma grande amiga também. Só que ela não gostava de mim, ela era amiga, né? Ela junto com a minha irmã me acompanharam num local. Era isso que eu ia falar. Eu tinha o telefone desse rapaz, morava, né? Digamos que 40 minutos do bairro que eu moro. Aí eu liguei pra ele e falei que queria conversar com ele. E ele foi. E elas foram comigo. Chegando lá, na região, no local que ele marcou de me ver, aí ele falou, pode falar. Aí eu tive a cara de pau de falar, eu gosto de você, tô apaixonado, não sei o que. Então, olha só o que eu tive coragem de fazer. Mas eu acredito que eu fiz aquilo mais por causa da fragilidade, né? Que eu tava. Porque tanto que minha família não me brecou. Nessa altura eles já sabiam, né? Eu já tinha conversado abertamente sobre os meus sentimentos, mas eles estavam certos também que a minha escolha não era viver a homossexualidade. Mas pela minha fragilidade, tinha acabado de sair da internação, acabei falando, né, para esse moço sobre o meu sentimento. Aí ele mencionou, Paulo, eu sou noivo já há uns 2 anos, 3 anos, eu não tenho interesse em homem. Foi duro. Depois eu insisti, falei, pelo menos fazer sexo com você. Não, ele perguntou, o que você quer mais fazer comigo? Não foi isso. Ele falou, o que você quer? Depois de eu ter falado. Aí eu falei, eu quero fazer sexo com você. Putz, grilo, eu acho que eu tava acertado ainda. Aí, despedi na boa, foi no respeito. E fui pra casa com as meninas, né, com a minha irmã e com essa moça. Nisso, foi a jornada de novo da depressão. Foi muito difícil, porque o mundo acaba pra você. Eu ainda estava empolgado por causa dos medicamentos, né, que quando você sai de uma internação assim, você não sai com a quantidade de medicamento mínima que você tem que tomar para o tratamento, para manter, que nem o toma agora, por exemplo. Você sai com uma quantidade bizarra, até o médico diminuindo para você poder fazer um prosseguimento do tratamento tranquilo. Então estava ainda agitado com os medicamentos que eu tomava. E eu fiz algumas coisas, por exemplo, a amiga essa menina que eu disse que eu iria falar dela, que foi uma Vale Ouro, uma peça importante, que era amiga dessa menina que acompanhou minha irmã, como eu não sabia que ela gostava de mim, eu estava ainda naquele agito dos medicamentos. Nós viemos da igreja, né? Aí as amigas dela entraram pra casa, nesse dia ela ia dormir lá, e eu parei ela na rua e falei, lá na frente da casa delas, Fulana, eu tava pensando, o que você acha de namorar comigo? Eu fui direto, porque eu já sabia, né? E ela tava esperando isso da minha parte. Meu, por incrível que pareça, ela aceitou. E ela me disse, Paulo, ontem, fulano, lá da onde eu moro, da minha congregação, me pediu. E eu disse não, porque eu gostava de você. E com você eu quero. Então, foi 1 ano de namoro. Essa menina me amou de verdade. Porque onde já se viu uma
pessoa se dedicar a outra como ela se dedicou a mim. Nesse ano, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na cama, direto, não saía da cama. A mesma situação que minha mãe fazia em relação à depressão que eu tive no ano 2000, a minha mãe fez ali, que foi em 2005, o início. E eu ficava o dia inteiro na cama, não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha noção do mundo lá fora. Vinham pessoas em casa, eu não sabia conversar, as pessoas puxavam assunto, eu simplesmente não sabia o que dizer, eu não tinha diálogo. Aí eu pensava, caramba, eu fiquei burro. Quando as pessoas estavam num cômodo próximo, minha mãe conversando, e muito, minha mãe é muito inteligente, então eu perdi a noção de como conversar, não sabia, não tinha paciência para assistir, para ouvir música, ler. Teve momentos que eu li, mas li, tipo, você lê, mas você não entende nada. Você lê, passa o olho nas frases, nas palavras, mas você não entende nada. Foi isso que aconteceu comigo. E como eu estava namorando, que essa moça aceitou namorar comigo, ela vinha no sábado e vinha no domingo me visitar. Passava a tarde aqui em casa. E ela se contentava apenas em na cama, eu deitado, ela sentava na cama, eu colocava a minha cabeça no colo, na coxa dela, no colo dela, e ela fazia carinho nos meus cabelos. Então essa moça ficou comigo 1 ano assim. Tinha, assim, toda vez que ela vinha, eu a beijava. Só que algo eu não tinha percebido ainda que estava acontecendo. Algo eu não estava percebendo. E era assim, o namoro foi por 1 ano praticamente. Quando eu estava quase completando 1 ano e 2 meses por aí, certo dia, meu irmão chegou em casa com um tênis igualzinho do rapaz do último emprego que eu trabalhei, que eu estava afastado, encostado pela caixa. Aí eu lembrei, aí sofri, senti falta. Então aquele sentimento foi muito forte. Eu tinha esquecido, não estava pensando. Mas eu comecei a lembrar. Nisso, quando a minha namorada vinha em casa, eu já nem queria entrar no quarto, coisa que eu não fazia, eu não saía do quarto. Mas quando ela vinha, eu saía do quarto para não ficar com ela no quarto. E por quê? Porque eu comecei a perceber que, ao contrário de todas as mulheres que eu beijei, com ela eu beijava e eu não tinha ereção. Por quê? Eu estava tomando muitos remédios, muitos. Então a depressão estava muito forte. Então não acontecia. Se aconteceu foi raro, mas não acontecia. Então, quando aconteceu esse ocorrido do meu irmão vir com tênis igual, que fez eu lembrar da paixão, eu refleti sobre isso, porque eu não fazia nada a não ser ficar jogado na cama. Orava, toda hora orava. Pior que nem palavras eu tinha para conversar com Deus, eu só falava assim, ó, Jeová. Era o dia inteiro eu, quando não era falando, era na mente, Jeová. Me ajuda, Jeová. A minha oração era assim. Diferente de como eram as minhas orações, conversas como eu estou conversando aqui com Deus, eu não sabia conversar com Ele, eu não conseguia. Eu só, Jeová, me ajuda, Jeová. Então, era a única coisa que eu fazia na cama. Quando aconteceu esse fato, voltando a relembrar do meu irmão, vim com tênis igual ao do rapaz, eu comecei a prestar atenção que
eu falei, caramba, eu sou um ursinho de pelúcia na mão dessa menina. Ela não me merece, eu não mereço ela. O tanto que ela faz por mim. Se antes eu sabia do sentimento homossexual, mas antes eu contava pelo menos com a ereção, e agora? Se eu casar com essa moça, o que será de um casamento de uma mulher com um homem que nem ereção tem e ainda deseja homens? Sente atração por homem? Deseja homens não, porque não é assim, não é porque eu sinto atração por homens que eu gosto de todos os homens. Não, não é assim. Mas eu pensei, casar com uma mulher onde eu... Então não era culpa dela, era culpa dos meus medicamentos, da minha cabeça. Eu terminei o namoro com ela. Porém, isso foi em agosto. Em dezembro de 2005, ela conseguiu me tirar da cama e me levar para uma festa de casamento, inclusive da moça que era minha amiga e que quando eu falei de que era eu que tinha esse sentimento, ela encontrou outra pessoa e casou rápido. Nós fomos no casamento dela e tem uma foto minha dançando com a minha namorada na ocasião. Eu tava gordão na verdade. E nesse dia eu cheguei em casa, minha mãe com a minha irmã estavam discutindo bobeira. E eu fiz uma coisa que eu já estava preparando há tempos. Eu pegava medicamentos escondidos de todos os tipos, do meu pai, da minha mãe, de pressão, de coração, meus, misturava e guardava dentro de um bolso do paletó aqui no meu guarda-roupa. E ninguém sabia. Aí nesse dia da festa, o simples fato da conversa de discussão da minha mãe com a minha irmã, eu tomei todos os medicamentos com busca da morte. Eu queria me matar. Resultado, no outro dia eu fiquei dormindo só, não morri. Minha mãe percebeu, eu estava fazendo tratamento, descobriram o que eu tinha e deram para mim um medicamento legal, natural, metade de uma mão com água de coco e uma pera, um liquidificador sem açúcar sem nada, de manhã e de noite. Limpei meu intestino no meu corpo. Aí quando eu terminei com ela, eu falei assim: fulana, você merece alguém que te ame de verdade, porque eu não posso dar o amor que você merece. Depois que eu terminei com ela, por 3 meses eu só ficava orando a Deus: por favor, Deus, tira minha vida, me ajude, e planejando uma forma de tirar minha vida. Eu estava planejando, já tinha os planos na minha cabeça do que eu faria para morrer. Eu ia me matar, só que eu pensava assim: não, eu vou fazer isso de uma forma que realmente aconteça. Não vou fazer igual da outra vez que não funcionou e nem quero que minha família fique com uma pessoa acamada. Então eu estava planejando algo assim do tipo, durante 3 meses. Aí eu não tive coragem de prosseguir com isso. Certo dia eu fui na janela de casa, coisa que eu não fazia, e olhei pro sol, olhei as mulheres passando, olhei os homens, as crianças, um dia muito bonito. E olhei e falei: caramba, Deus, que bonito hoje o dia. Chorei, assim, poucas lágrimas do meu olho, mas tipo aquele choro de que eu tinha decidido algo no meu coração e na minha mente. Então no próximo vídeo eu vou continuar explicando sobre essa minha ida à janela, essa continuação da minha história. Até lá!